Sobre a saída fiscal, como que é o processo de saída, né? Então, a gente tem o evento de saída de fato, então, uma pessoa pega o avião e vai. Na data, vamos supor que fosse dia 23 de janeiro de 2024, data de hoje. Amanhã, você entraria no sistema, é um sisteminha bem simples, da Receita Federal, e comunica, olha, saí do Brasil dia 23 de janeiro de 2024, mas o prazo dessa comunicação, ele é até fevereiro do ano seguinte. Então, saindo fiscalmente de 2024, o ano inteiro de 2024, o seu prazo de declaração de comunicação da saída é até fevereiro do ano seguinte. Essa comunicação é bem simples, tá? Entrando no link da Receita Federal, você consegue fazer isso bem rapidamente. Por que que é importante já enviar a comunicação do saída definitivo quanto antes? Para você cessar a tributação no Brasil. Ou seja, se você sai do Brasil, não faz a comunicação de saída definitiva e eventualmente esquece, muita gente acontece isso, né? Saindo agora em janeiro, o seu prazo é fevereiro de 25. Até lá, muita coisa, a gente brinca, né? Que muita água passa embaixo da ponte, você pode esquecer de enviar a comunicação. Então é importante já fazer o quanto antes para você cessar a tributação no Brasil de todas as rendas que sejam de fora do Brasil. As rendas brasileiras elas vão ter algumas mudanças tributárias, mas não é nada que seja tão expressivo como tributar rendas que sejam de fora do Brasil, mesmo você não estando aqui. Então faz a comunicação de saída definitiva e cessa essa tributação com o Brasil. Depois, isso daqui de fato vai ser só no ano seguinte. Você envia a declaração de saída definitiva. A declaração de saída definitiva é o mesmo programa do imposto de renda, só que lá você tem três opções. A declaração de ajuste anual, que é a declaração tradicional que a gente já faz. A declaração de espólio, quando alguém falece, o patrimônio é declarado pela declaração de espólio. E a declaração de saída definitiva. Então, um ponto de atenção que a gente traz aqui, vamos supor que tem a saída dia 23 de janeiro. No dia de amanhã, 24 de janeiro, tirar todos os extratos bancários, extratos de posição financeira do dia 23. Porque você vai precisar dessa posição do dia 23 de janeiro para enviar a declaração de saída definitiva. Lembrando, o imposto de renda ele sempre mostra o saldo anterior, os saldos anteriores de todos os ativos, né, e os saldos atuais, que seria tradicionalmente dia 31/12. No caso da declaração de saída definitiva, você envia o saldo da sua data de saída, que seria 23 de janeiro de 2024. Então, por isso é importante, porque eventualmente você já encerra a conta, perde contato com o gerente muda de banco, você não consegue essa informação de maneira tão fácil como seria emitir um extrato no dia seguinte. Tá? Bom, enviando a comunicação de saída definitiva, você informa qual é o primeiro passo antes da declaração de fato. Né? Você comunica a saída, e informa as fontes pagadoras. Vai sair um recibo, uma espécie de comunicação, de fato, um recibo de comunicação, e você envia para todas as suas fontes pagadoras. O que é fonte pagadora? Banco, imobiliária, corretora de investimento, empresas que você tem participação, enfim, onde você pode receber algum tipo de renda. Tá? Por exemplo, administrador do seu imóvel, manda para essa pessoa, porque se tiver algum fato de imposto a pagar, você, como não residente, não precisa e não tem a obrigação de pagar proativamente. Quem vai fazer isso ou é o seu procurador, você elege um procurador, tá? É importante. Uma pessoa que sai do Brasil e mantém ativos no Brasil, ela tem que eleger um procurador. Sendo somente ativo financeiro, por exemplo, o seu procurador, para fins de impostos, é o banco. Então, ele precisa saber que você não é mais residente para ele fazer as retenções na fonte de qualquer imposto que se tenha por alguma operação que você faça no Brasil. Tá? E aí, qual o prazo, né? As pessoas falam, Wagner, quando que eu mando isso tudo aqui? Você não tem uma receita de bolo. Isso tudo depende de como que vai ser o seu planejamento pré-migratório. Eu falo assim, o cliente ele faz um planejamento pré-migratório pensando na mudança fiscal, nessa mudança que a gente vai trazer aqui alguns exemplos, essa mudança fiscal não ter impactos tributários nos Estados Unidos muito agravados. A gente está acostumado com uma tributação no Brasil menor sobre as rendas e paga-se muito imposto sobre os consumos, né? De bens e serviços. Nos Estados Unidos, a sistemática é diferente. Você paga bastante imposto, mais imposto nas rendas e pouco imposto nos bens e serviços. Ou seja, a gente muda a sistemática de tributação, as bases de tributação. Então, como que a gente faz para se adequar a isso? E a gente vai trazer aqui três exemplos que são muito recorrentes de pessoas que saem do Brasil e entram nos Estados Unidos e a gente reforça aqui alguns cuidados nesse sentido. Antes de falar sobre isso,
o processo de saída fiscal do Brasil, tem gente que fala, olha, vou sair fiscalmente do Brasil e até antes de fazer os movimentos de entrada nos Estados Unidos. Tá? Mas a gente tem uma mudança de, de atuação do governo brasileiro para olhar com mais cuidado se de fato essas pessoas saíram fiscalmente do Brasil. Tá? O que é isso? Eles olham, o governo brasileiro tem olhado principalmente o centro vital de interesse. O que é o centro vital de interesse? Onde que estão os maiores vínculos dessa pessoa para, de fato, ela ter dito que saiu fiscalmente do Brasil. E a gente traz aqui alguns exemplos. Por exemplo, o telefone de uso frequente dessa pessoa é o código mais 55, que é o código do Brasil? Se for, já é mais um vínculo, já é mais um centro vital de interesse aqui no Brasil. Onde que o cônjuge e os filhos dessa pessoa moram e eventualmente estudam? Também já vimos aqui pessoas que entregam a declaração de saída fiscal e o filho estuda no colégio brasileiro, o cônjuge ou a cônjuge trabalha no Brasil, a casa que eles moram e eventualmente dizem que é de verão tem muita característica de imóvel de residência fixa, está em grandes centros, tem ali todas as contas de grande cartão de crédito, etc., chegando nesse imóvel. E o tempo de estadia em território brasileiro. Não adianta você falar que saiu fiscalmente do Brasil e passar 8 meses aqui. Então, por que a gente traz isso daqui? O momento da saída fiscal, ele precisa estar casado com o seu planejamento pré-migratório e casado também com o seu planejamento de entrada nos Estados Unidos. Não adianta você querer fazer. Muita gente também traz isso. Ah, vou dar a saída fiscal do Brasil e vou fazer todos os movimentos sem residência fiscal. Mas isso não é uma questão que é defensável, caso o Brasil olhe para você e fale: olha, realmente, você saiu do Brasil? Então, alguns cuidados relacionados a isso. Realmente, a saída fiscal tem que ser feita quando de fato você sai. Tá? Bom, o que muda, né? Sair fiscalmente do Brasil. O que de fato muda para as pessoas? Primeiro, é menos um país para você tratar fiscalmente suas questões tributárias, né? Então, pagar os impostos. É menos um país para você enviar a declaração de imposto de renda. Só um adendo em relação a isso. A declaração de imposto de renda brasileira é uma das mais complexas de se fazer, porque você tem que declarar todas as suas rendas, tem várias modalidades de renda, todos os seus bens, enfim, várias modalidades de bens, direitos também, então bens e direitos é a mesma ficha, dívidas em anos reais, as fichas de ganho de capital, de apuração de ganho de capital em mercado financeiro, o ganho de capital de ativos imobiliários, etc., que não sejam financeiros. Então, é uma complexidade que a gente é acostumado a ter, mas quando a gente olha para comparações com outros países, a gente vê que realmente é uma declaração que é muito complexa. Você deixa de ter necessidade de fazer essa declaração. Uma outra dúvida que surge muito, as pessoas ficam com receio de que perdem o CPF. O CPF ele continua ativo, mas é um CPF de não residente. Então, quando você faz a comunicação e a saída, é um CPF de não residente, tá? E aí, por conta disso, você comunica todas as fontes pagadoras, como a gente falou, e as suas contas no Brasil vão ser convertidas para contas de não residente. Então, lembrando, conta de residente tem códigos específicos de tributação diferentes de contas de não residente. Então, por exemplo, quando você tem um juros sobre capital próprio de algum investimento, tá? O JCP pago a um não residente é diferente do JCP pago a um residente. Juros sobre capital próprio, JCP. Quando você tem uma retenção de imposto de ganho de capital, é diferente essa retenção de um residente para uma retenção de um não residente. O banco, a sua fonte pagadora, tem que saber disso para ela pagar corretamente o DARF, né, o Documento de Arrecadação de Receitas Federais, que é a guia de imposto, como você não sendo residente. O que acontece bastante, as pessoas não dão saída fiscal, porque tem que fazer essa conversão para conta de não residente, você tem algumas limitações, não dão saída fiscal, continuam tendo renda no exterior, de fato não moram no Brasil, e fica uma inconsistência, né? O governo achando que você não é residente fiscal no Brasil, mas recebendo impostos dos bancos como se você fosse residente fiscal no Brasil. Então, enviou a declaração de saída, comunicou a saída fiscal, enviou a declaração de saída, já faça as conversões de conta do Brasil, as contas brasileiras de contas de residente para não residente. Alguns bancos não aceitam não residente como correntista, tá? Então é importante validar um banco que você eventualmente já trabalha há bastante tempo. E a mudança de tributação é avaliar, reforçando o planejamento pré-migratório, tanto o Brasil quanto o país destino
que você precisa fazer para entrar de uma maneira mais equalizada nos Estados Unidos, tá? E a gente vai trazer aqui alguns exemplos logo na sequência aqui de alguns aspectos tributários que a gente traz, tá? A gente sai de uma tributação sobre rendas e ganhos de capital, já falei no início, né? 7,5%, 27,5% e ganho de capital até 22,5%, rendas globais, toda a renda mundial é exposta à tributação no Brasil. Nos Estados Unidos, também a renda global é exposta à tributação lá nos Estados Unidos, só que as bases, os valores de impostos mudam. E uma coisa que, não somente os percentuais, tá? Uma coisa que é relevante é que lá nos Estados Unidos você tributa boa parte das suas rendas pelo regime de competência. O que é regime de competência? Por exemplo, você tem uma empresa brasileira, a empresa brasileira, você vai para os Estados Unidos, mantém a sociedade, ainda é sócio de fato, e eventualmente recebe dividendos dessa empresa brasileira que te mantém. Só que o evento de imposto nos Estados Unidos não é a distribuição do lucro. O evento de imposto nos Estados Unidos é a geração do lucro. Então, a empresa brasileira gerou lá, por exemplo, $1 milhão, que distribuiu 200 mil. A sua tributação vai ser sobre $1 milhão, de reais, melhor, para ficar a empresa brasileira com vínculo com a moeda. Então, R$ 1 milhão tributa, independente do valor que você receba de dividendos. Então, pode ser que tenha um impacto fiscal muito expressivo.